Bom dia, que café delicioso. Pronto para começar o dia? Podcast Café com Arruda. Não perca. É o seu café diário com as melhores conversas e insights. Inscreva-se agora para não perder nenhum episódio. Não perca. Café com Arruda, acorda pro jogo real. Finanças inteligentes, política sem ideal. E é na carreira, mente em paz total. Não perca um episódio. Bolso, sem ilusão fatal. Segunda, quarta, Que o café é forte e o papo é ré. Solta a xícara e chama a vinheta. Café com gostinho de arruda. Café com Arruda, sempre com você. Yeah. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou N, narrando com energia total esse debate quente, que traz as perguntas afiadas, os contra-argumentos e mantém o papo vivo e dinâmico. Hoje nós vamos falar de religião. Exatamente. Um tema super complexo, né? E com muitos lados pra gente explorar. Bom, para nossa análise de hoje, a gente tem um conjunto de materiais bem fascinantes sobre religião. De um lado, artigos que falam do vibrante sincretismo religioso aqui no Brasil. E do outro, a gente tem pesquisas que mostram uma secularização, assim, cada vez maior na Europa. A nossa missão é mergulhar nesses dois mundos e tentar entender se eles são tão opostos quanto parecem. Exato. Porque à primeira vista parece que são movimentos em direções totalmente contrárias, né? Um é de mistura, de expansão da fé. Isso. E o outro é de um aparente declínio. Mas o que é mais interessante, eu acho, é o que está por baixo da superfície dos dois fenômenos. Certo. Então, vamos começar pelo Brasil. Olá e bem-vindos. Hoje o papo é sobre algo que, olha, pegou muita gente de surpresa. A gente tem sobre a mesa uma série de análises e dados que contam uma história inesperada sobre a fé no Brasil. Por décadas, a narrativa parecia muito clara, né? O crescimento evangélico era um foguete. Que não parava de subir. Mas os dados mais recentes do censo, divulgados agora em 2025, mostram uma baita reviravolta. Pela primeira vez, esse foguete parece que diminuiu a velocidade. A nossa missão aqui hoje é entender o que está acontecendo, vamos mergulhar nesses números, conectar com o cenário político que já está fervendo para 2026 e tentar responder o que está por trás dessa freada. E essa pergunta é crucial, porque não se trata só de estatística, né? O que essa análise revela, na verdade, são as placas tectônicas da sociedade brasileira se movendo. A gente vai explorar aqui as tensões sociais por trás dos números, as alianças de poder que se formam e, claro, a consequência mais sombria disso tudo, o aumento da intolerância religiosa. Não é só um novo retrato da fé, é um vislumbre do futuro do Brasil. Certo, então vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Para entender a história, a gente precisa dos personagens principais, os números. O censo de 2022 mostra que os católicos são agora 56,7% da população. Isso dá uns 100 milhões de pessoas. É o menor percentual da história. Do outro lado, os evangélicos bateram recorde, 26,9%, quase 48 milhões. E o grupo dos sem religião também cresceu, chegando a 9,3%. À primeira vista, parece a mesma história de sempre. Onde que está a surpresa nisso aí? A surpresa está no detalhe, na velocidade da mudança. Se a gente olhar só para os totais, a gente perde o ponto principal. O que é realmente fascinante aqui é que, pela primeira vez desde 1960, o ritmo de crescimento evangélico caiu. A pesquisa detalha bem isso. Entre 2010 e 2022, o avanço foi de 5,2 pontos percentuais. Na década anterior, tinha sido de 6,5 pontos. Pode não parecer uma diferença enorme, mas no mundo da demografia religiosa, isso é como um trem-bala pisando no freio. E essa pisada no freio tem uma consequência prática, certo? Aquela projeção que todo mundo comentava, de que os evangélicos iam se tornar maioria no Brasil já na próxima década. Exatamente, essa projeção foi para o espaço. Os novos cálculos, baseados nesse ritmo mais lento, adiam essa virada lá para perto de 2049. Isso muda completamente o tabuleiro. A ideia de uma inevitável e rápida hegemonia evangélica precisa ser, no mínimo, reavaliada. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque não é uma história de um grupo só. Quando a gente cruza os dados, o quadro se completa.
Enquanto o crescimento evangélico desacelera, a Igreja Católica continua sangrando fiéis e de forma bem acentuada. Uma queda de mais de 8 pontos percentuais desde 2010. Ou seja, a conta não fecha. Os católicos que saem não estão todos automaticamente virando evangélicos. Para onde essa gente está indo? É a pergunta de $1 milhão. Uma parte significativa está engrossando as fileiras dos sem religião. O que a gente está vendo, na verdade, não é uma simples substituição de uma fé por outra, mas uma fragmentação do cenário. A antiga maioria católica está se desfazendo e o resultado é uma paisagem de fé muito mais complexa, muito mais dividida. E isso torna o eleitorado religioso muito mais difícil de ser capturado por um único discurso político, sabe? E antes da gente entrar de cabeça na política, tem um ponto geográfico e social que a análise levanta e que eu achei fundamental. Onde esse crescimento evangélico, mesmo mais lento, ainda é mais forte. Nas periferias, especialmente o crescimento pentecostal. A gente está falando daquelas igrejas que enfatizam uma experiência mais direta, mais pessoal com o divino, como a cura pela fé, o falar em línguas. Em áreas onde o Estado muitas vezes falha em prover segurança, saúde, redes de apoio, a igreja assume esse papel. Ela oferece não apenas um guia espiritual, mas uma comunidade, um senso de pertencimento e uma promessa de vitória contra as adversidades do dia a dia, seja violência ou desemprego. Essa capilaridade é a grande força desse movimento. Certo, então o mapa da fé está mudando, o ritmo de crescimento diminuiu. A pergunta que não quer calar, claro, é como essa nova fotografia se reflete no xadrez político para 2026. Apesar da freada, esse bloco continua sendo o fiel da balança, não é? Continua sendo um fator decisivo, sim, mas talvez um fator diferente do que foi em 2018 ou 2022. O poder de mobilização ainda é imenso, mas a ideia de um voto em bloco, monolítico, começa a apresentar algumas rachaduras. O que a análise aponta é para uma aliança fortíssima e consolidada com a direita, personificada em figuras como a família Bolsonaro e agora Tarcísio de Freitas, que é filiada ao Republicanos, o braço político da Igreja Universal. Mas me parece que esse apoio não é um cheque em branco. Eu li nas entrelinhas das fontes uma certa tensão. Por exemplo, a resistência de alguns pastores importantes ao nome de Flávio Bolsonaro, enquanto olham com mais simpatia para o Tarcísio. O que explica essa diferença? A explicação parece estar na percepção de pragmatismo versus ideologia pura. Tarcísio é visto como um gestor, alguém alinhado aos valores conservadores, mas com um perfil mais técnico, talvez, menos abrasivo. Ele representa uma direita que pode ser mais palatável para um eleitorado mais amplo. Já a família Bolsonaro carrega uma bagagem de conflitos, uma politização mais radical do discurso. Essa divisão interna mostra que o pragmatismo político também existe dentro das lideranças religiosas. Não há um apoio incondicional a qualquer nome que a direita apresente. E isso nos leva a um conceito que a pesquisa explora bastante: as igrejas funcionando como verdadeiras máquinas eleitorais. Eventos como a Marcha para Jesus são um exemplo mais visível disso. Com certeza. Aquilo é muito mais do que uma manifestação religiosa. É uma demonstração de força política, um palanque a céu aberto, onde alianças são celebradas e mensagens são enviadas. A estrutura das grandes igrejas, com sua rede de templos, programas de rádio, TV e uma comunicação direta com milhões de fiéis, permite uma capacidade de mobilização que poucos partidos políticos conseguem igualar. E do outro lado do campo? As fontes descrevem o esforço do governo Lula para tentar furar essa bolha, dialogar com lideranças evangélicas. Parece uma batalha difícil. Uma batalha duríssima. O principal obstáculo é a muralha da desinformação. A análise menciona como a fake news de que Lula vai fechar igrejas, mesmo sendo absurda e desmentida inúmeras vezes, ainda encontra eco, ainda alimenta uma desconfiança profunda. A esquerda tem uma dificuldade histórica de construir uma linguagem que dialogue com a fé e os valores desse público. E a direita soube ocupar esse espaço de forma muito, muito eficaz. E isso nos traz de volta à nossa pergunta central. Todo esse mergulho na política partidária, essa transformação de púlpitos em palanques que o bolsonarismo intensificou, será que isso pode ser justamente um dos motores da desaceleração? As pessoas estão se cansando de ir à igreja para ouvir um comício? É a hipótese mais provocadora que o material nos oferece. A ideia de que a fusão radical entre fé e militância partidária pode ter tido um efeito colateral inesperado: afastar pessoas
pessoas que buscavam na religião um refúgio, um espaço de paz e encontraram um ambiente de polarização, de conflito político. É bem possível que uma parcela dos fiéis, e principalmente dos potenciais novos fiéis, tenha se sentido alienada por esse discurso. Ampliando um pouco o foco, a análise mostra que esse não é o único movimento acontecendo. Há também o ressurgimento de um catolicismo mais conservador, mais militante. Canais como o Brasil Paralelo são citados como um vetor importante disso. De uma reação apenas para segurar os fiéis que restam, mas de uma tentativa de contra-ataque. Eles estão construindo um discurso conservador com uma roupagem mais intelectualizada, histórica, tradicionalista. E, segundo a análise, estão tendo algum sucesso, atraindo não apenas jovens católicos, mas até mesmo convertendo alguns evangélicos que buscam algo para além do neopentecostalismo. E o que acontece quando esses dois conservadorismos, o evangélico e o católico, se encontram? Eles formam uma frente comum. As diferenças teológicas ficam em segundo plano quando a pauta é a mesma. O material mostra claramente essa união em temas como a oposição ao direito ao aborto, as críticas ao carnaval e o combate ao que eles chamam de ideologia de gênero. Isso cria um bloco cultural e político muito poderoso que transcende as fronteiras de cada igreja e atua de forma coordenada no Congresso e na sociedade. Mas essa reconfiguração toda tem um lado muito mais sombrio, que os dados expõem de forma brutal: o crescimento da intolerância religiosa. Os números que a pesquisa traz são assustadores. São alarmantes. O Disque 100 registrou quase 2.800 denúncias de intolerância religiosa em apenas um ano, entre 2025 e 2026. E quando a gente olha para quem são as vítimas, o alvo é muito claro. Religiões de matriz africana. Inequivocamente. Foram mais de 220 casos contra a Umbanda, mais de 160 contra o Candomblé. E o mais grave é que não estamos falando de discussões ou ofensas verbais. A análise relata casos concretos de violência física, invasões de terreiros, depredação de símbolos sagrados, ameaças a líderes religiosos. Isso transforma o debate religioso num campo de perseguição e violência, o que é trágico e inaceitável em qualquer sociedade que se pretenda democrática. Um campo absolutamente crítico. E dentro dessa teia de alianças políticas e religiosas, a análise ainda aponta para uma outra conexão: o filosemitismo da direita brasileira, essa aproximação com Israel. Sim, e é fundamental entender que essa não é uma aliança puramente geopolítica. Para uma parcela significativa do eleitorado evangélico, o apoio ao Estado de Israel tem um profundo significado teológico, ligado a profecias bíblicas, à narrativa do fim dos tempos. Portanto, quando figuras como Eduardo ou Flávio Bolsonaro viajam para Israel, eles estão fazendo mais do que diplomacia. Eles estão enviando um sinal poderoso para sua base religiosa, reforçando que estão alinhados não só politicamente, mas espiritualmente. É mais uma camada que solidifica essa aliança com a direita. Ok, vamos tentar amarrar tudo isso. O que essa investigação nos mostra, então, é que o Brasil está num ponto de virada. Aquele avanço evangélico que parecia um destino manifesto encontrou um obstáculo. Temos um catolicismo conservador se reorganizando para a batalha cultural, e tudo isso acontece num caldeirão político onde a fé é, mais do que nunca, um instrumento de poder. Exatamente. A conclusão principal é que a relação entre fé e poder no Brasil deixou de ser uma história linear sobre a ascensão de um grupo. Tornou-se um campo de batalha dinâmico, cheio de disputas, alianças inesperadas e consequências que vão muito além de quem vai ganhar a próxima eleição. O que está em jogo é a própria coesão social do país. E com base em tudo que a gente discutiu, qual seria o pensamento final, a reflexão que fica para quem nos ouve? A reflexão que emerge de todo esse material é sobre uma tensão fundamental. As fontes revelam uma simbiose cada vez maior entre certas instituições religiosas e a política partidária. Elas se tornaram atores políticos de primeira grandeza. A pergunta que fica é: à medida que as igrejas se aprofundam nesse papel, mobilizando votos, defendendo agendas de poder, o que acontece com a sua missão original? Aquela de oferecer guia espiritual, consolo, comunidade. O que se ganha em influência política e o que se arrisca perder em autoridade espiritual e confiança. É um dilema que vai definir não só o futuro das eleições, mas o futuro da própria fé no Brasil.
Galera, foi um prazer discutir isso com vocês no Café com Arruda. Eu, a Ruda e a Anne agradecemos aos ouvintes pelo carinho, pela atenção e por estarem com a gente até o final. Sem vocês, nada disso rola. Curtam, compartilhem e respondam a enquete para que nosso café chegue a mais mesas. No próximo episódio, mais um tema que rala o bolso ou a mente. Se inscrevam, ativem o sininho e não percam. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima encontro. Café com Arruda, acorda pro jogo real. Finanças inteligentes, política sem ideal. Ia na carreira, mente em paz total. Tendências no bolso, sem ilusão fatal. Segunda, quarta, sexta, às 20 horas. Siga agora, vem tomar esse café com gostinho de arruda. Café com Arruda, sempre com você. Yeah.